Fala aí, arquiteto! Júlio na área! Fala, engenheiro Jonas na área. E começamos mais um podcast no AEC Tech. Aquele podcast sobre arquitetura, engenharia e construção com tecnologia. Bora lá, Jonas. E hoje nós temos mais um convidado de peso. Um cliente, um parceiraço nosso, o Lucas, do escritório Jonas Bigger. Pode se apresentar, Lucas, aí pro pessoal. Pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas, sou arquiteto, sou formado há 15 anos pela Universidade Estadual de Londrina. Trabalho no escritório Jonas Bigger, como o Júlio já disse. Sou atualmente o BIM Manager do escritório. Tenho a formação de BIM, que eu acho que é bastante importante, já que o assunto é de tecnologia, de ter a formação, porque eu percebo que no mercado tem bastante gente precisando da formação. Saber o que está falando, saber o que a gente está tratando. Então, sou arquiteto, trabalho no escritório há 13 anos, há 15 no mercado imobiliário, então para mim é uma coisa que está bastante incorporada no meu dia a dia, o mercado imobiliário. E é isso que eu acho que a gente pretende falar hoje aqui nesse podcast. É trazer esses dois, unir essas duas pontas aí que por muito tempo eu ouvi muita gente falando que não conectava. Que era impossível. Era impossível. Tinha muitas objeções, né? A gente já se conhece há quantos anos? O Lucas já vai fazer... 5 anos, né? Vai fazer 5 anos. Legal. O Lucas vai compartilhar aqui com vocês no podcast, pessoal, experiências, dar umas sacadas aí para vocês poderem ficar esperto e entender como tá o mercado de trabalho, como que também os clientes hoje trabalham, né, Jonas, com o mercado imobiliário. A gente também tem a nossa visão, a nossa experiência. Hoje mesmo a gente estava em obra com um dos nossos clientes tentando levar o BIM para a obra. A gente percebe que muita objeção, ela tá, eu diria que é intrínseca e está relacionada mais a o achismo do que de fato ele é. Mais uma resistência à mudança, né, que a pessoa muitas vezes tem, do que propriamente dita, ela nem sabe por que ela tem essa objeção, né, às vezes. Exatamente. Então aqui a gente vai falar de quem realmente está no mercado, apanhou. O Lucas aí tem bastante experiência para falar sobre as tentativas, sobre o sucesso, sobre a jornada constante da melhoria, do aprendizado, e etc. Lucas, fala um pouquinho, acho que é legal falar para o pessoal o que te levou a entrar nesse mundo do BIM, né? Você se formou como arquiteto, o que você acha que é o BIM no papel do arquiteto? Fala um pouquinho disso pra gente. Tá, eu vou contar então uma historinha, como é que o BIM chegou no escritório, que funde um pouquinho com a minha trajetória profissional também. Como eu disse, eu estou no escritório a Jonas Bigger há 13 anos. E eu tinha passado 9 anos, 8 anos trabalhando no CAD normalmente, né? Ouvia muito falar sobre BIM, sobre as ferramentas de modelagem. Não era uma questão nova no escritório. O escritório tinha essa vontade de trazer as ferramentas, principalmente ferramentas na época, desde 2008, né, quando estava iniciando ainda, quando começou a se falar de Revit no Brasil e tudo mais. Estava no escritório e a gente tinha essa vontade latente aí de sempre colocar em prática, mas sempre com essa será que funciona para o mercado imobiliário, que é um nicho tão específico, tem condições tão diferentes do restante do mercado? Então tinha essa questão. E a gente teve um marco no escritório, que foi um cliente nosso. Então a gente tinha vontade, mas nunca tinha conseguido colocar em prática. E um cliente nosso, que eu falo hoje, foi um dos paradigmas da minha vida, assim, que foi quando um cliente chegou e falou, a partir desse ano, era no início do ano, ele disse, a partir desse ano a gente só contratos em BIM. Aí a gente falou, bom, então agora é o momento da gente aproveitar e trazer de verdade aquilo que a gente sempre teve vontade, né, que a gente sempre acreditou, mas nunca conseguiu colocar em prática. Surgiu uma oportunidade, né, útil com agradável. De ouro, assim, de ouro. Foi aquelas que quase nunca acontecem, né. Já era um assunto que me interessava, né, até por ser também bastante curioso, sempre gostei também de tecnologia, de estar sempre, né, inovando, tentando coisas novas, produtividade também, isso foi uma coisa que sempre me atraiu, como trazer produtividade. No processo CAD a gente fazia muita coisa muito braçal, né? Então, assim, aquilo me agoniava de ficar reproduzindo. Por 8 anos eu fazia a mesma coisa praticamente, né?
E aquilo me agoniava. Eu percebia que tinha potencial de ser melhor, de trazer melhor, de unir melhor com a arquitetura, mas não sabia como, né? Tinha umas perspectivas. E casava com aquela sensação de estar estagnado, Também. aquela fome de crescer, né? De querer novos desafios, né? Que geralmente... Isso também, porque eu acho que a gente, sempre quando a gente se percebe assim num momento que você fala, bom, eu domino o que eu tô fazendo, é o start para você mudar alguma coisa. É né? o perigo, na verdade, que você tá na zona de Do conforto. conforto total. E aí surgiu essa oportunidade e eu falei, bom... Que ano, o Lucas, a gente tá falando? Foi final de 2018. 2018, 5 anos atrás já. 5 anos atrás. Que daí foi quando a gente... a gente sempre brinca, né? Quando a gente fala de implantação e tudo mais, a gente sempre brinca, vamos fazer um piloto. Nosso piloto foi piloto valendo. Foi piloto mesmo. É o que eu falo, é com ou sem emoção, né? Foi com emoção. Foi com emoção. Mas eu não acho que foi uma questão muito... Foi doloroso, principalmente pra mim, que encabecei tudo isso, mas hoje, agora vendo um pouco mais de fora, né? Mais fora daquela situação, acho que foi muito, muito bom. Porque, ao contrário das duas últimas tentativas que a gente tinha feito de trazer uma melhoria nesse tipo, a gente falhava por ter a possibilidade de não fazer. Né? Então, é aquilo que a gente estava falando. É difícil mudar. Né? Mas quando a gente tem a possibilidade de não fazer, aí a gente volta pro conformismo, volta pro que você já tá Chega acostumado. num momento, fala, realmente não dá certo, não, vamos continuar do jeito que tava. Aí quando você tá no valendo, você fala, bom, se eu não tenho outra alternativa, eu vou dar um jeito. Não tem plano B, né? É skin the game. Tem um ditado que diz que se você não coloca, né, o seu na reta ali, basicamente você não... Sim. A gente fala aqui no escritório, né? Por isso que no escritório a gente testa tudo conosco, aprova, e aí eu passo pro cliente. Eu não posso testar com o cliente. Sim. Né? A não ser que o cliente esteja disposto, o que aconteceu com vocês, né? De falar, nós queremos mudar pro BIM e contamos vocês como colaboradores experientes que vão fazer isso dar certo. Então, pro pessoal que tá aí escutando a gente, casou uma oportunidade, que era o mercado de trabalho, que é raro, isso é importante de dizer, né? Porque a gente sempre fala que a inovação ela acontece em duas situações, na tragédia e na concorrência. Né? Então, nesse caso foi na oportunidade, que eu acho que foi muito... Não, e eu acho interessante o que ele falou até pro pessoal que tá ouvindo, assim, que provavelmente para quem acha que isso não vai ser uma realidade, o BIM, ele vai ser. Existem inúmeras situações que as empresas acabam se adequando exatamente por isso, né? Por uma exigência de um cliente. Às vezes eu sou um escritório que eu presto serviço para determinado setor e aquele setor ainda não se adequou, e a gente vê muitas situações que de repente, o meu maior cliente é um órgão público ou é um órgão ali de uma iniciativa que de repente vem de lá a exigência. Então, assim, para todo mundo que tem a oportunidade de já se adequar, de já aprender, de já conhecer seja o BIM, seja o Lean, sejam as novas tendências do mercado, se hoje não amanhã vai ser. Então, se você se prepara hoje, aí talvez você chega até um pouco mais calejado, né, para uma situação de uma exigência como essa que vocês tiveram, né? E até para pessoa assim, às vezes é uma oportunidade que você vai ter lá na frente, porque um outro escritório vai precisar de fazer uma implantação, você já se preparou e talvez você vai ser aquele contratado numa vaga que vai ter lá, né? Precisamos de um especialista BIM para ajudar numa implantação, um escritório que está migrando. Então, para o pessoal que ouve, que quer se capacitar com BIM, ele pode enxergar que no mercado ainda tem vários escritórios que vão ter que passar por essa situação. E o escritório, não é só porque o escritório vai buscar uma consultoria que ele não precisa de internamente ter vários profissionais capacitados, né? Então esse escritório, às vezes ele vai buscar uma consultoria que seja experiente, mas ele vai trazer várias pessoas que já trabalharam com BIM, que já mexeram com BIM, né? Para ter essa estrutura interna, né, adequada a migrar, né? E uma parte legal aqui, eu acho que o Lucas tem muito para compartilhar,
o que motivou, né? Ele disse aqui para nós o que motivou o escritório, e que já havia sido... houve uma tentativa, né, Lucas? Duas tentativas. Tiveram duas, né? Duas tentativas. Mas é o que a gente fala, também não é só a tecnologia, às vezes não era o time, não tinha um cliente. Aí, vamos dizer assim, os astros se alinharam, Sim, né? Nesse período. E eu lembro até hoje, naquela época, quando eu fui no escritório deles, que... Poxa, a gente falava 5 anos atrás, e quando começou, né, tudo isso, e a gente falava assim, ainda parece que é tudo mato, né, naquele sentido. Sim. Porque o mercado imobiliário estava começando, 2 players se movimentando, já tinha alguns históricos de, se não me engano, da CCDI, de algum Gafisa, já tinham tentado... A 5, já tinham se movimentado, mas aí quando a gente fala da massa, né, não é nem 0,1% do que tem no mercado imobiliário. Ainda tem muito a crescer. A gente teve um movimento, talvez até estimulado pela estratégia BIM Brasil, de estimular isso, um estímulo governamental, né? Isso é bastante importante, porque acaba girando, né? Sim. A gente tem É o maior cliente, né? A gente quase não tem dentro do nosso nicho, a gente atende mais projetos privados, mas tem consultoras que fazem as duas coisas, mas ele é capaz, a questão governamental consegue estimular um setor inteiro, né? E então realmente isso foi uma oportunidade, acho que até por essa estratégia de estimulou esses 5 anos, eu vejo assim um crescimento muito grande. Eu ainda acho que tem muito para crescer, mas teve um crescimento, acho que talvez até pela estratégia aí de estimular mesmo. Teve um incentivo, né? Eu falo que hoje o governo é o maior cliente, é o maior comprador que existe, né? Então, a partir do momento que ele passa a ser o cliente, isso foi até um dos motivos que motivou a SPBIM e fez a SPBIM crescer, porque é um mercado ali muito grande, tem mar para todo mundo. Lucas, fala um pouquinho pra gente, eu acho que é bem legal, assim, explicar, né, desafios que você sentiu nesse percurso, né? A gente sempre fala dos pilares do BIM, a pessoa, a tecnologia, processo, de perceber que tinha muita falha de processo, e aí foi melhorando, e o legal do escritório deles, do Jonas Birger, pessoal, é que assim, eles buscam constantemente atualizar, inovar, se questionar, porque a gente está fazendo faz sentido, é o jeito mais rápido, e o Lucas levou isso, né? Ele foi tocando isso aí, eu conheço ele já nesse período. Queria que você falasse um pouquinho dos desafios, porque quem está escutando a gente aqui provavelmente é um arquiteto que quer às vezes implantar no escritório dele, ou um engenheiro, ou até mesmo microempreendedores, ou até mesmo construtores, né? Que quer levar para o escritório dele. Eles acham que é algo da NASA, entendeu? Sim. Eu acho assim, desafios... desafios, se a gente for listar desafios, tem um mundo, né? Porque é desafiador, né? A gente vê esse mercado, o mercado da construção civil já é um mercado tradicionalista, né? Digamos assim. Para que... O mercado brasileiro, principalmente, é bastante tradicionalista, assim, gosta de manter os processos que sempre... Então, isso já é um grande desafio. Já jogando no time que tá ganhando. No time que tá ganhando, porque eu já sei que dá certo, então para que eu vou... Mesmo que às vezes até com uma aposta de sabendo que às vezes tem muitos ganhos ali, né? E a construção é quem mais tem a ganhar. Pro escritório de arquitetura, no meu caso, os nossos ganhos são até limitados, porque assim, o que me dá o nosso maior ganho é a segurança de que aquilo que eu estou propondo vai ser viável, né? Isso pra gente, pro mercado que é bastante, como diz, tem uma disputa muito acirrada, né, as construtoras, pra gente ser assertivo no projeto. Isso dá uma tranquilidade pra gente, né? Mais um benefício. Isso é um benefício. Mas como desafio, eu acho que tem isso. Tem a questão de ser tradicional, tem a questão da mudança, eu acho que é a questão da cultura, né? Pessoas é o mais difícil, assim. Eu vejo, eu brinco que desde que a gente começou isso, eu acho que eu me tornei quase que um psicólogo, assim. Eu entendi muito mais o ser humano nessa minha trajetória de 5 anos do que eu sabia até agora, sabe? Que legal. Porque eu vejo muita coisa, até uma coisa que depois eu fui até atrás de fazer uma especialização em gestão de projetos, focado principalmente em pessoas, porque
Eu acho que você pode ter todos os processos, você pode ter toda a cultura não, você pode ter todos os processos todos estabelecidos, mas depende das pessoas. Né? A tecnologia. Se o cara não quiser fazer, ele não faz. Se quiser, né? não faz, entendeu? Então, isso foi uma coisa. Isso é o principal desafio, eu acho. O principal foi pessoas, né? Pessoas. Tá. Ainda continua, a gente ainda está num processo de implantação, porque a gente terminou o do desenvolvimento, mas a gente está agora com duas frentes, né? A gente tem o nosso grande trauma sempre foi a legalização. Projeto legal. E a gente está atacando isso agora. Meu sonho ainda é que um dia a gente consiga ter uma aprovação digital mesmo, né, na prefeitura. Sim. Como já tem alguns exemplos no mundo. De mandar um modelo para lá. Esse seria o nosso sonho, assim, de você elimina mandar. muito trabalho braçal, né? Nossa, isso seria maravilhoso, assim. E também a parte de estudo que vocês estão fazendo agora, né? E de estudo que é ali aquele primeiro estudo do projeto, né, da gente conseguir ter eficiência ali, porque ali a eficiência tem um quê a mais, assim, porque os nossos estudos do mercado imobiliário é muito rápido, né? É o que você falou, e é muito repetitivo, né? O conteúdo é o mesmo, né? Não tem muito, a margem para inovar é curta. Não tem muito, mas precisa ser muito rápido, assim. Então, assim, eu preciso ter pelo menos ali uma volumetria e um número para apresentar para o meu cliente de uma forma muito rápida. E isso é um desafio, né? Porque fazer rápido tem todas as curvas de aprendizado, então também é um desafio que a gente está enfrentando aí de tentar colocar em prática. Bastante estimulante também testar essas possibilidades até, mas assim, o legal é que o pessoal está muito acreditando, assim, hoje acho que a gente conseguiu, talvez porque a gente tem um caso de sucesso, né, de implantação no executivo, no desenvolvimento do projeto, então as pessoas acreditam mais no que a gente tipo, eles conseguiram, a gente consegue, a gente né? vai conseguir também. Até, eu acho que, desculpa te interromper, Jonas, mas eu acho que até vale a pena o Lucas comentar com a gente um pouquinho da estrutura, porque cada escritório tem uma estrutura, né? A gente pegar aqui, a gente é uma estrutura que tem uns especialistas, mas é meio que a gente tem aquela mentalidade do Scrum de que todo mundo tem que fazer um pouco de tudo, mas tem as suas especialidades, né? Bom, a gente tem uma estrutura, com 3 partes, digamos. Então a gente tem o estudo, viabilidade, que a gente chama, tem a parte de legalização e tem o desenvolvimento. A parte de legalização, hoje a gente já mudou um pouquinho essa mentalidade. Era muito encaixotada cada parte dessa. Então a gente tinha reunião de passagem entre uma etapa e outra, de um núcleo para o outro, e hoje a gente já tem uma estrutura um pouquinho mais fluida. Então a equipe que fazia legal, ela foi para dentro das equipes, a gente já tem uma questão um pouco mais fluida ali dentro para legalizar, para fazer o processo de legalização dentro da equipe de desenvolvimento, que já é uma equipe mais treinada, é uma equipe maior, então ela consegue dar vazão a todos os trabalhos, tanto de desenvolvimento quanto de processo de legalização. Mas a viabilidade ainda continua num nicho, porque ele roda muito mais do que a gente produz de legalização e... o volume é maior, né? Isso. E o prazo é muito curto. Muito curto. A gente chega a fazer um projeto inteiro em uma semana, né? Então, assim, 2 dias para ter minimamente ali uma implantação, um plano massa, 2 dias. A gente já consegue. Hoje a viabilidade é em BIM também, ou eles trabalham independente? Ainda não é, mas é isso que a gente está propondo agora, até pela rapidez que nos é exigida, então a gente testar mesmo essas possibilidades, testar todas as possibilidades e trazer isso para a mesa. Talvez até dar um passo além, né? De ter coisas que eu brinco lá. Tem um monte, desde 5 anos, eu acho que eu nem sei quantas vezes eu falei, mas a gente faz assim porque a gente sempre fez assim ou porque a gente quer fazer assim? E outro ponto que eu sempre provoco, eu falo, mas e o seu concorrente, lembra? Sim. Ele entrega isso daí também? Porque fazer igual todo mundo faz, né? Exato. O que vocês estão entregando além, claro, a solução é o mais importante, que é o que vocês fazem, que é a solução arquitetônica. Mas é o que a gente fala, como eu agrego um valor rápido,
sem muito esforço. Porque às vezes a gente até as ferramentas que a gente usava anteriormente, às vezes a gente não tinha nem condições de representar mesmo, ou de fazer o cliente entender o que a gente estava propondo. Porque era uma solução 2D, né? Então tinha uma quantidade de peças gráficas muito reduzida. Então às vezes ele não conseguia nem entender propriamente o que a gente tinha proposto. Às vezes estava um projeto muito bem feito e ele não conseguia entender por uma dificuldade ali da comunicação mesmo. Então a ideia hoje é trazer isso mesmo pro processo para deixar fluido, deixar dinâmico, né, ter uma melhoria, um ganho aí de produtividade dentro da equipe e de melhoria constante. Né? Isso é o que eu falo para vocês lá, né, Lucas? É engraçado. A gente vai lá visitar, né? Fazer uma visita para eles lá para tirar foto com eles. Aí era legal porque antigamente, quando eu ia, era eu e o Lucas e os Vingadores ali no começo. Sim. A galerinha que ficava 5 pessoas e o resto dos 40, 50 todas as no telas CAD. pretas. Então você passava, era tudo tela preta. Hoje você passa lá, eu diria que mais 90% é tela branca. Sim, no nosso... A gente tem uma estrutura de 2 andares, né? Então a parte de cima, que é do desenvolvimento, é 100% BIM hoje. Diminuiu a conta de força lá, porque agora tem as luzes brancas do computador lá. Fica mais claro. Né? Mas tem uma questão, porque quando eu falo que a gente teve um cliente que deu um ultimato na gente, né? Isso, na época, eu me sentia que a gente estava para trás. Mas daí agora, hoje, o que eu consigo enxergar? A gente conseguiu, de uma certa, até com a ajuda do Júlio, né? Conseguiu correr atrás desse prejuízo, digamos, né? Não correr atrás dos prejuízos, que ninguém corre atrás dos prejuízos, mas conseguiu se reinventar e hoje depois a gente descobriu que mesmo os projetos que não tem contrato BIM, porque a gente ainda tem contratos que não são BIM, a melhoria do nosso processo, nossa... Por isso até que a gente decidiu, não vamos ter uma equipe especializada, que foi também um outro marco que a gente teve. Não vamos ter uma equipe especializada, vamos mudar a nossa mentalidade, mudar a nossa ferramenta de trabalho e incorporar isso no nosso dia a dia. Virou o modo de vocês trabalharem, né? Isso. E isso é um ponto bem importante para quem está escutando o podcast, porque o Lucas tá dando testemunho aqui de que basicamente só o fato da arquitetura no mercado imobiliário, vocês irem para o BIM, já foi algo... não só pela assertividade, mas pela produtividade. Sim, e ganho de qualidade de projeto mesmo. A gente consegue ver isso, sabe? De coisas que a gente relevava, sabe? Em projetos. Dificuldades que a gente relevava, problemas de projeto que a gente não conseguia nem enxergar. Então, isso também foi uma mudança de paradigma aí na nossa cultura lá interna, né? Sim. Mas eu falo uma coisa que sabe por que também deu muito certo? Porque eles tinham pessoas com bastante tempo de casa e já tinham a cultura da empresa. Por mais que tinha que mudar alguns conceitos, era o que eu falei, vamos adaptar, né? Eles para entenderem o Revit, mas eles continuam usando o Revit da forma como eles querem usar, com um padrão, um processo, mas não se limitar porque o software tá ali. A gente sempre falou disso, né? Sim. É entender como usar da melhor forma possível o software para aquele fluxo. Então, até em alguns momentos a gente até falava, não, segue igual tá lá no CAD, mas a gente sabe que lá na frente... Deixa na gavetinha, deixa na ali. mesa, isso. Vamos retomar isso para tentar melhorar. E isso até hoje, viu? Hoje mesmo, alguém me questionou lá, mas eu não consigo fazer tal coisa. Eu falava, não, mas você pode fazer assim. Você pode fazer... Você tem essas 3 outras opções para fazer, sabe? Então eu acho que é meio que ensaiar isso, sabe? A gente é muito... No começo eu percebia todo mundo muito, muito reativo, assim, a tudo, principalmente as dificuldades. Eu diria que é medo. Eu diria medo. que tem um pouco do medo, porque você provoca o cara a ter que sair da zona de conforto. É igual a gente percebe no MAP e nas outras áreas, que os caras querem... Quantas vezes a gente discute isso? Eu falo, lembra? Eu chego lá pras meninas e falo, vocês estão querendo trabalhar de um jeito CAD com uma ferramenta BIM. É isso. A pessoa tem que mudar o jeito de olhar para a ferramenta, né? E ver as possibilidades. Na verdade, ele não está limitado. Ele teve a capacidade dele aumentada numa solução diferente, né? Até eu achei bem interessante esse ponto que ele colocou de mesmo contratos que não são BIM serem feitos, porque é essa que é a grande mudança quando o escritório ele se tornou BIM mesmo. Porque ele já não está mais usando por uma exigência, né? Ele está usando porque é uma ferramenta mais poderosa
para as soluções que eu preciso desenvolver, né? Ele é um carro turbinado ali, que às vezes a pessoa vai ficar andando com ele como se fosse um golzinho. Ele vai andar igual um golzinho. É legal assim. A Ferrari para andar ou só a primeira marcha, ou usar só a primeira marcha, né? Mas isso mas isso é uma questão de ganhos, assim, né? Mas aí assim, hoje o que eu considero? Que a gente então partiu de uma situação que a gente estava até para trás, que eu me entendo que a gente estava há 5 anos atrás para trás, e hoje a gente consegue até ajudar alguns clientes nossos que estão no momento de migrar, né? Então, assim, ajudar com experiências, contar todas essas dificuldades, né? E assim, até ir direcionando, porque tem uma equipe, né? A gente trabalha, é uma equipe multidisciplinar e atualmente com muitas disciplinas. A gente chega a projeto de ter 15 disciplinas trabalhando ao mesmo tempo. Então, entre consultores e projetistas e tudo mais. Então, assim, agora fazer o BIM funcionar nisso tudo, por isso que eu falo mercado imobiliário, e tem um time, né? A gente tem clientes que quando fizeram um cronograma BIM, ficou um cronograma de 18 meses, 20 meses. Não encurtou, na verdade. Não né? encurtou. Mas daí o que eu comecei a ver? Aí falei, me manda isso, eu vou analisar. Aí comecei a olhar. Tinha uma série de inversões. Então tinha muito projetista fazendo 2D para depois fazer 3D, sabe? Que eu acho que ainda é uma prática, isso é uma dificuldade do Brasil, de tentar dar um jeitinho. Eu encaro isso como dar um jeitinho, sabe? Eu diria que, eu falo brincando, que é igual andar de bicicleta de rodinha. Entendeu? Ele Sim. tá num grau de maturidade, até tem isso no manual de BIM do Eastman, que fala sobre os graus de maturidade, que é 1.2, 1.0, 1.2, 1.3. Que é aquela questão do cara ainda tá usando o CAD como muleta. Porque eu até entendo, porque o cara tá confortável, ele já sabe fazer daquele jeito, né? E aí eu acho que com o tempo, isso é natural de você ter um ciclo de o cara fazendo no CAD, aí ele vai lá e faz executivo no Revit, aí ele vai ganhando confiança, vai entendendo o que o cliente quer, vai entendendo o produto, aí ele fala, opa, deixa eu dar um passo agora para trás e tentar me aventurar num anteprojeto, né? Sim. E aí eu acho que isso hoje eu não julgo, hoje eu vejo que na verdade é uma estratégia perante aos profissionais que a gente tem hoje, a formação, né? A gente não aprendeu na faculdade como conceber projetos em BIM. Imagina eu chegar para um escritório, quantos anos hoje tem o Jonas Birger? 40 anos. 40 anos e falar, vocês estão fazendo errado. É hipocrisia falar desse jeito. Então, não, vamos adaptar o que dá para vocês trabalharem e usar da melhor forma essa tecnologia hoje e gradativamente vai mudando o ambiente, né? Que foi o que aconteceu. A gente está falando de 5 anos, vocês migraram toda a parte de desenvolvimento, né? Lembrando que é um escritório que... Hoje, quantas pessoas tem no desenvolvimento? No desenvolvimento... Poxa vida, no desenvolvimento mais acho que menos umas 30 e depois mais 20 em cada departamento. Então pega assim 30 pessoas que já estão funcionando. Aí vai mais 20 depois de 5 anos que tá no legal, que vai também passar pro BIM. pelo mesmo processo. E aí também no estudo, mas o legal é que depois disso você virou uma chave 100%. Sim. Aí você não volta, você não desaprende mais. Sim, com certeza. Mas é isso. Eu ainda vejo no mercado muita gente. O problema. Aí até eu vou retomando essa questão do cronograma que ficou muito extenso, a gente começou a. Eu falei, vamos tirar uma parte de 2D aqui do meio, vamos tentar fazer modelo, né? Mas eu entendo a dificuldade de quem ainda não tem a segurança e tudo mais. A única questão é que eu falei, a gente pode começar assim, mas vai ter que ter um prazo para isso ir diminuindo, senão a gente vai ficar sempre com a rodinha na bicicleta, né? Então esse é um drama hoje. Poxa, eu tenho uma pergunta, Lucas. Diga. Como que vocês vão... E como que... Qual seria o seu conselho? Como que a gente vai vender BIM para esses caras? Para aqueles que ainda não sabem o que é BIM. O que você imagina que deveria mudar, na sua opinião? Porque é complexo isso, né? Sim. Bom, eu acho que primeira coisa que eu sugiro para todo mundo que eu vou falar, vou contar minha experiência, tudo que a gente passou, é sempre assim, é informação. É buscar informação mesmo, é tentar entender. Que seja com a SPBIM, né? Conhecer o que é BIM, porque eu acho assim, a gente não migrou, a gente não está fazendo uma migração, a gente está fazendo uma migração
extremamente tecnológica, né? Então, assim, a gente tá... Não é sair da prancheta aí e fazer a mesma coisa no CAD que a gente fazia. É mudar paradigma, mudar conceito mesmo. Então, isso eu acho que é difícil. Então, e precisa aprender, precisa saber o que é. A todas as possibilidades. Eu vejo tanta possibilidade e tanta possibilidade sendo desperdiçada, sabe? Isso me deixa um pouco agoniado. Então, a minha dica sempre é buscar informação, é ter informação, é saber de todas as possibilidades e tentar descobrir onde você quer chegar. Beleza, Lucas. Depois dessa dica, o que você acredita, por exemplo, hoje a gente está falando também, aproveitando dessa, não só a mudança por causa do cliente em relação ao mercado imobiliário. Eu perguntei como a gente incentiva, porque até a gente faz essa pergunta, né? Muitas vezes a gente vai na dor. Então a gente pergunta assim, vou dar um exemplo. Para quem é arquiteto, você quer vender BIM para uma construtora, entrega quantitativo. Porque para eles a maior dor é o cara levantar o quantitativo de um empreendimento, principalmente quando não tem planta tipo, varia muito. E isso é um grande benefício que ele associa fora a compatibilização, né? Que ele também pode embutir, fora outras coisas que tem render, óculos de realidade, etc. Se ele quiser levar para obra, se ele quiser fazer planejamento e tudo mais. Isso aí, a gente sabe que tem outras dimensões, né? Mas eu tenho uma complexidade aí. Hoje, vocês contratando, que a gente até discutia bastante isso na consultoria, como que você vê esse recém-formado agora que está saindo da faculdade? Ele está preparado para trabalhar com esse mercado? O que você acha que ele precisa ter? Qual que é a sua dica agora para quem está escutando aí, o futuro arquiteto ou arquiteto recém-formado ou até mesmo aquela pessoa que está um pouco mais acomodada? Tá, eu acho assim, eu vejo hoje a academia um pouco mais tentando pelo menos correr atrás também dessa deficiência que teve desde a minha época. Por exemplo, na minha época, quando eu me formei em 2007, não se falava nisso, né? Não se falava em BIM. Pouco se falava em ferramentas de modelagem. Era na mão ainda. Quando eu me formei em 2007, tinha aparecido um programa fácil de modelar que chamava SketchUp. Mas tinha acabado a versão, sei lá, inicial, uma das primeiras, assim. A gente aprendia, não existia plugin, SketchUp, nada disso. Então, assim, eu vejo hoje a academia buscando tirar esse atraso aí. Mas eu ainda acho incipiente. Eu acho que o profissional não sai preparado para esse mundo de agora, né? De digital, né? Da construção digital. Ele não está preparado. Eu vejo que eles estão muito associados a programa, mas não a ser arquiteto. Sim. Né? Eu acho assim, a dificuldade é o ser arquiteto, eu acho que vai vir com o tempo. Com o tempo. Né? Então, assim, eu não acho que um profissional vai sair da faculdade maduro sendo um arquiteto. Eu não me considerava um arquiteto de verdade com 2 anos de formado, sabe? Foi a experiência. Você tinha essa humildade, né? Eu entendia isso, que eu precisava de ajuda ainda para ser plenamente um arquiteto, né? Eu acho que o arquiteto vem com o tempo, mas eu acho que estar preparado com a ferramenta, eu acho que ferramenta é uma questão, mas eu acho que juntar isso, eu acho que o difícil é juntar esses dois mundos, sabe? Mas eu também acho que tem uma outra dificuldade, que aí a gente até quer trazer um professor de faculdade para poder discutir com a gente sobre a digitalização do BIM na faculdade. Mas eu lembro que, por exemplo, uma complexidade que a gente percebe aqui na hora de contratar é muito, eu acho também errado do mercado você exigir uma experiência de um estagiário ou de um recém-formado, porque às vezes o cara não passou por aquela experiência e etc. Mas o nosso maior receio hoje tá que a tecnologia tem que resolver tudo e não o cara. Essa é a nossa maior dificuldade hoje, entendeu? Essa é a nossa preocupação com o ChatGPT, com tecnologias de inteligência artificial, porque aí o cara quer aquela geração Bitcoin, que o cara quer que o dinheiro trabalhe para ele, mas ele ainda não se sacrificou para aquilo, e ele tem que entender que existe ali uma jornada de formação para que ele entregue com qualidade, né? É nesse sentido que eu falo se formar como arquiteto e usar a tecnologia para ele expressar a arquitetura dele, né? Mas eu acho que muito da trajetória que a gente conseguiu, do que a gente conseguiu ganhar, ter os ganhos lá dentro dessa nossa implantação em 5 anos, foi um pouco disso, da maturidade. Pelo menos eu encaro isso, a maturidade que eu tinha eu já estava há 10 anos formado, então eu já conseguia entender minimamente, eu já me considerava um arquiteto
com capacidades de ser arquiteto, digamos. E aí o que eu fiz foi tentar, foi associar mesmo, né? Por isso que eu falo que muitas vezes eu falava, mas a gente só faz isso porque a gente sempre fez assim ou eu posso fazer diferente? Né? Isso é um mantra pra mim, assim. Por que a gente fazia assim? Mas como é que eu preciso dessa informação? Como que eu posso melhorar? Me fala o que você precisa. Se questionar, Me né? fala o que você precisa que eu tento te devolver o que você precisa, mas talvez de uma outra maneira. Então, mas só que isso eu entendo que é um pouco da maturidade. Eu acho que isso realmente um recém-formado não vai ter, mas ele já, pelo menos ele já vem com o lado da tecnologia, né? Com alguma coisa de tecnologia que a minha formação não teve, né? A gente mal aprendia AutoCAD na faculdade. Então, eu acho que juntar isso tudo depois que é o grande ponto, né? E aí o cara não usar a tecnologia agora tá desatualizado. Agora ele já está desatualizado, eu já vejo isso. Então, assim, no mínimo, uma pessoa que acabou de se formar, ela vai ter que saber, no mínimo, que ela precisa aprender ferramentas de modelagem. Eu não digo escolher um caminho, porque no Brasil tá muito isso agora, né? Tipo, escolha um lado. Tudo polarizado, escolha Revit ou ArchiCAD. Ou política. Sim. Então, mas eu acho assim, é entender os conceitos, sabe? Da modelagem, os conceitos de BIM, né? Porque BIM é muito mais que a modelagem, então precisa entender isso, acho que isso precisa vir na pessoa já como profissional. Se ela trouxer alguma ferramenta, já é um grande avanço. E hoje, além assim do BIM, o que você vê de tecnologias que podem dar suporte também para a área e para o mercado imobiliário em si? Não sei se Power BI, não sei o design generativo, inteligência artificial. Como que você vê? Isso é uma coisa que a gente tem bastante, como a gente estava dizendo. A gente sempre tem ideias para tentar, né, explorar todas essas possibilidades. Eu acho que vai começar aí uma questão de... A gente fala muito da inteligência... Tá falando muito da inteligência artificial agora. Eu acho que ainda é rudimentar, né? A gente ainda tá ensaiando aí. Pelo menos o que chega pra gente, o que a gente tem acesso, né? Mas eu entendo que o design generativo tem muito campo, né? No nosso mercado, principalmente. Posso falar pelo meu mercado. Porque a gente faz, basicamente, no mercado imobiliário... uma coisa que eu sempre falo pro Júlio. O mercado imobiliário é o seguinte... Eu tenho um terreno que o meu cliente me forneceu e eu preciso dar o melhor uso daquele potencial que ele está me dando, né? Considerando todas as questões estéticas que o arquiteto vai desenvolver, né? Mas eu tenho que entregar o melhor uso para o meu cliente. Então, assim, como arquiteto é isso que ele espera de você. É isso que ele espera. Então, assim, é o melhor uso, né? O melhor uso do potencial com as qualidades arquitetônicas que ele espera de um arquiteto, de uma proposta no mercado imobiliário de São Paulo. Então, eu entendo que qualquer iniciativa aí, principalmente no design generativo, para ensaiar propostas para eu poder escolher uma que melhor se adapte àquilo, eu acho que tem campo. Eu acho que é uma coisa que a gente ainda pretende ensaiar também e desenvolver mais. A gente não tem nada... Tem alguma ensaio disso, né? Eu diria vontades, né? Porque assim, o pessoal que está escutando a gente, design generativo é quando a gente usa bastante a parte de programação para ajudar nas soluções cotidianas. Então, o que o Lucas está querendo dizer é justamente isso. A gente pode usar o design generativo como uma ferramenta de apoio para ajudar a ter mais soluções, mas não que vai resolver o problema, mas é um ponto... Né, eu acho que sim. É eliminar uma tentativa e erro, digamos assim, né? Em vez de eu tentar ensaiar, ter o esforço de ensaiar milhares, eu nem ia conseguir fazer algumas possibilidades, eu coloco a ferramenta para trabalhar para mim, ensaiando milhares de possibilidades, e depois eu vou filtrando aquilo que melhor se adapta. Vai customizando, né? Aquilo que melhor se adapta pro que eu estou propondo no momento. Isso eu acho que é um uso equilibrado, né? Que a gente imagina que no futuro a gente consiga ter mais incorporado. Sim. Talvez seja um uso equilibrado que possa fazer parte do nosso dia a dia, né? Dentro do escritório de arquitetura, por exemplo. Eu acho que outro ponto muito importante aqui que a gente tem que trazer, o Jonas como engenheiro aqui,
eu vou trazer o lado da engenharia, né? Então, como que você vê o trabalho com a engenharia, né? Nesse sentido? Porque aqui a gente está falando de arquitetura e o cliente que está exigindo em mercado imobiliário, né? Ó, me entregue projetos em BIM, porque eu quero utilizar isso 3D, maquete, para fazer quantitativo, compatibilização. Só que tem os outros players, né? Que a gente sempre brinca ali, que assim, a estrutura, eu acredito que, né? Nossa percepção, a estrutura já sempre fez maquete, sempre prototipou, né? Principalmente por causa de cálculo, túnel de vento e etc. Só que a gente vê que tem aqueles outros agentes que são as instalações, né? Como que vocês estão encarando isso hoje? Porque a gente sabe que isso é uma luta. É uma luta. A maior dificuldade, eu acho que hoje é instalações. Instalações ainda tem bastante dessa inversão, né, de fazer o 2D e depois ter um subproduto. Eu acho que ainda tem muito uma mentalidade de subproduto, sabe? Eu faço o meu projeto aqui como eu sempre fiz. O BIM é um a mais para eles, mas só não que é... ali eu também tenho que entregar um modelo. Ele não tem é. aquilo incorporado no processo de trabalho dele, de processo projetual. Não é um modelo, não é fazer um modelo. O processo projetual dele é fazer o traçado no papel. Isso é uma dificuldade, porque agrega no cronograma que eu falei, agrega no fluxo de trabalho, porque eu poderia, por exemplo, ter um modelo, trabalhar sobre o modelo e ter uma documentação muito tranquila no final, mais desenvolvida. Não, eu preciso fazer documentação desde o começo. Não, é mudar o mindset, né? A pergunta é com relação à concorrência no mercado. Como que você vê assim os outros escritórios, a prática, como que o cliente está dando esse feedback para vocês desse desenvolvimento, até aqueles que não são BIM, você já notou como que a gente diz, uma percepção do cara? Ele fala, pô, vocês entregavam uma coisa, tá vendo uma coisinha a mais. Eu lembro quando você mostrou aquela prancha de detalhe de escada, e aí vocês colocavam uma vista isométrica, bem bonita, assim, aí o cara percebe, pô, isso aqui não é convencional, vamos dizer assim. Então, a gente começou, para os clientes, a gente criou uma estratégia, né? Então, assim, como a gente mudou a nossa ferramenta pro Revit, no caso, e independente se é BIM ou não, a gente faz um modelo da nossa arquitetura, então a gente começou a provocar também quem não tinha ainda, quem não faz BIM e quem não contratava BIM. Então a gente começou a fazer umas provocações nesse sentido, de ir deixando ele perceber as possibilidades, né? Nesse caso aí só com documentação, né? Então a gente mostrava lá umas coisinhas que a gente tinha um 3D, até o dia a dia das reuniões de compatibilização, por exemplo, que a gente consegue mostrar um modelo e visualizar de uma maneira muito mais rápida, né? Ou até pegar uma tabela com quantitativo de alguma coisa mais rápida ali que está na mão, que já está pronta para ele conseguir tomar uma decisão de repente, né? E isso a gente já conseguiu ir plantando essa sementinha mesmo, né? De tipo, a gente tem isso a oferecer. Se vocês estiverem interessados, né? A de repente começar a pensar, mesmo que seja no início, né? A gente vai trabalhando junto. Então isso existe. Com relação à concorrência, que você falou, os nossos concorrentes... Você tem percebido do mercado imobiliário um movimento, porque a gente ainda acha que é pouco o movimento que tem, estou falando da arquitetura. Sim, o que eu percebo é assim, tem muita gente que usa as ferramentas de modelagem, mas eu percebo que BIM mesmo tem... Eu não digo que tem poucos, mas tem poucos que fazem ou que fazem com coerência, com disciplina, com processos. Com processos. Então, eu percebo que existe isso. Existe uma falha ainda. Existe uma falha de entendimento, sabe? Do que é o BIM, das possibilidades, de onde a gente quer chegar. Então, e isso também isso é uma felicidade para mim também, porque eu achava que a gente estava, né, que a gente tinha ficado um pouquinho para trás, mas a gente conseguiu dar um salto aí e conseguir chegar alinhado, ou talvez até na frente, né? Então a gente tem isso incorporado no nosso dia a dia, do que é o BIM, das possibilidades e de tudo que a gente pode oferecer. Então a gente tem isso, e agora a gente tem trabalhado isso com os nossos clientes de realmente oferecer para eles essas possibilidades. Então eu vejo ainda aqui o mercado... Sabe o que eu vejo? Eu vejo o mercado ainda muito desequilibrado. Tem gente que... Tem algumas pessoas que fazem bem feito, tem um monte de gente que faz, e tem gente quem não faz. Então eu vejo ainda... Tem todos os tipos ainda de atuação, né? Então
eu acho que ainda vai um tempo pra gente nivelar aí Mas o legal é que, por exemplo, vocês, pelo que eu vejo, né, nesses anos e pelos clientes que a gente atende, quando a gente sempre fala de cases, né, a gente fala, pô, o Jonas Birger aqui seguiu o script, lembra que eu falava, galera, vocês querem ter sucesso, mas não vai ficar inventando moda, segue o que eu tô passando aqui, lembra que eu falava, né, não vamos fugir um pouquinho do script, porque tem muita coisa processual, e para quem tá escutando a gente assim, o Jonas, eles já trabalhavam com uma metodologia, mesmo em CAD, tinha uma inteligência. Trabalhar com XRF, tinha um processo de trabalho. A gente tinha, basicamente, a gente tinha uma biblioteca de elementos 2D que tinha uma equipe que desenvolvia isso lá dentro, e eles eram muito bons. Então a gente tinha as inteligências que a gente tem nas famílias do Revit, por exemplo, a gente tinha nas nossas nos nossos blocos dinâmicos que já se transformavam nas vistas, tinha ferramentas de modulação, então a gente já tinha uma certa inteligência para isso. Então, até isso é uma coisa boa hoje, porque eu não preciso explicar tanto, sabe, o funcionamento de uma família. Ele já sabe o que é parametria. Já sabe. Uhum. Assim, intuitivamente, porque a gente não falava de parametria nessa época, né? Uhum. Hoje a gente fala de parametria, mas na época a gente não falava, mas a gente já usava. Sim. Então a gente tinha realmente uma inteligência lá de fazer, né, no dia a dia. Talvez a gente nem tivesse consciência de que a gente tinha isso. Sim. Foi quando eu entrei lá e falei, cara, você já tem isso daqui. Foi até uma questão, quando a gente fala de falar BIM, né? É uma questão que eles já tinham esse idioma. Só que eles não sabiam. Então até quando a gente ia dar o treinamento, eu falava assim, galera, tá vendo esse comando aqui do Revit, grupo? É igual a bloco. Né? Então a gente falava, né? Tá vendo essa ferramenta XF? É igual a vínculo. E aí eu já cortava um caminhão de ter que ficar explicando as coisas. Sim. Entendeu? Porque eu falo que essa mera semelhança, porque essa é uma coisa que muito escritório tem medo. Putz, eu vou implantar o Revit agora. E se daqui 5 anos eu tiver que implantar o ArchiCAD? Ou eu tô implantando o ArchiCAD e eu tenho que... Aí eu falo, galera, a mentalidade você não vai mudar. A ferramenta você troca. Isso eu falo pra todo mundo. É igual você tá usando o iPhone, aí você foi pro Android, né? Então, claro que você às vezes tem uma experiência aqui com um, aí vai para o outro, você tem, vamos dizer assim, gosto, vamos dizer. Sim, às vezes até tem uma certa... benefício no nicho de mercado que atua. Às vezes a gente sabe que tem ferramentas que são melhores para um e piores, não piores, mas não tão bons para outros, né, em termos de ferramenta, mas o processo em si é um todo, o conceito a plataforma, tá acima disso, eu acho que você não perde. Esse que é o ponto mais importante que eu falo para os escritórios. A gente já fez muitas migrações de escritório que usava Revit, foi para o ArchiCAD, que usavam o ArchiCAD e foram para o Revit. Né? Esses daí foram os mais fáceis. Os mais difíceis para a gente é quando tem que sair do CAD e ir direto para o BIM, porque o cara ele não estava com aquele pensamento preparado. E às vezes ele tinha tecnologia, ele tinha processo, e ele tinha pessoa, só que não estava calibrado aquilo ali. Sim. Né? Então, é aquele simples papel que a gente até falou na parte de computadores, né? Pô, a gente até falou aqui Pô, a primeira coisa que a gente faz, por que todo mundo tem 2 monitores? Mesmo usando AutoCAD, né? Então, é questão de pensar em produtividade, questão em pensar em qualidade, então, quando a gente... E outra, quando a gente pega os arquitetos e quantas vezes a gente fala, você usa que programa? Ele fala, eu uso SketchUp. Eu uso AutoCAD. E eu uso Excel. Se você juntar os três, o que é? É BIM. Basicamente. Então, pro cara, ele já tem a mentalidade. Aí fica mais fácil de ensinar. Mas também tem o efeito colateral. O cara que já vem da ferramenta, que é o pessoal mais assim, formado, eles têm uma dificuldade porque eles não passaram por aquela dificuldade. Né? Aquela dificuldade do desenho, entende? Do corte. Porque você quer... É igual eu falo, você quer vender BIM para arquiteto, o que você faz? Dá um array de corte lá de 1 metro e fala, olha quantos cortes você tem no desenho. E pro construtor, o que ele quer, porque assim, ele já compra projeto. No final, o que ele quer pro construtor é fazer esses 2 caras trabalharem juntos e que entreguem no prazo. É isso que ele quer. Não, que trabalhem junto e que conversem, né? Porque a gente cansou de ter projeto na obra, às vezes projeto nosso, que a planta falava no CAD, a planta falava uma coisa, o corte falava outra, né? Então, isso acontecia, porque era tudo dissociado, a tabela falava outra, o quantitativo falava outra. No projeto estava desenhado uma coisa. Isso era
eu falo hoje, com o nosso processo que a gente tem esquematizado, eu falo, pra pessoa fazer errado, ela tem que querer muito, sabe? Ela tem que querer fazer errado. Tem que ser deliberado, ela não consegue fazer fortuitamente, assim, que nem acontecia antes no CAD. Então, porque é muito visual, né? Não tem como o cara ele forçar ali, entendeu? Ele não dá pra ele viajar, esquecer uma X-Line ali, que nem ele fazia no CAD. Se ele esquecer uma X-Line no Revit, ele vai esquecer uma viga voando de 100 metros. Então a gente sabe que... Mas existe muito ainda, eu acho que com esses 10 anos que eu já tô no mercado de BIM, eu acho que ainda tem uma questão de mudança de cabeça, mudança de cultura. E é natural, tá tranquilo. Eu só falo pro Jonas todo dia, né, Jonas? O pessoal errou, beleza, mas que seja um erro novo todo dia. Sim. Né? Que não seja o mesmo erro. Que aprenda, né? Que aprenda que isso sirva pra alguma coisa, pelo menos. Né? Exatamente. Já que a gente não tem como não errar, errar é do ser humano, então vamos errar e ir aprendendo com isso, né? Exatamente. Porque assim, a questão dos escritórios de arquitetura, que a gente bate assim no martelo, é que assim, eles querem ir por tentativa e erro, tá tudo bem. Só que a curva, imagina, o Jonas, os escritórios que, a gente tá há mais de 5 anos, 4 anos trabalhando juntos. Isso com alguém que sabe, um consultor, isso com pessoas esforçadas, isso com apoio de empresas de software, demora, imagina o cara sozinho. Sim. Né? Não, e outra, eu nem tinha condições de ser por tentativa e erro. Né? Eu falo brincando que a única civilização que evoluiu sozinho foi o Wakanda. Porque e tem que ser fictício, porque eu nunca vi uma civilização ela evoluir sozinha. A gente só evolui com compartilhamento, concorrência, né? E infelizmente em alguns momentos tragédias. Então, eu falo que é necessário ter essa evolução constante. E outra coisa legal, né? Lá no Jonas Birger, eles fizeram um comitê de BIM. Então tinha um grupo, né, que a gente brincou aqui no começo, mas tem esse compromisso, que eu acho que essa é a parte mais importante. A gente já tem ainda ensaios de extrapolar isso, porque hoje a gente tem uma equipe de BIM, né, que é a minha equipe, e tem as outras equipes. E às vezes é difícil você ficar controlando uma coisa que sempre foi nossa questão, é a uniformidade. O nosso sonho sempre foi ter um escritório uniforme. Padrão, que todo mundo trabalhe igual. Que você pegue um projeto, modelo, uma documentação qualquer, de escolha lá dentro do escritório e você não saiba de quem fez. Sim. Porque hoje ainda existe isso. Então a gente já tem ensaiado algumas soluções para a gente tentar minimizar isso. Né? Então uma equipe multidisciplinar que fica infiltrada dentro das equipes e a gente traga até com uma ideia de melhoria, porque as pessoas podem trazer as dificuldades, a gente desenvolve junto, né? Na verdade, seria uma equipe, uma para-equipe, uma equipe paralela com a equipe. Então, aí ela devolve essa experiência para dentro das equipes, né? Então... É complexo. É complexo. Porque é uma incubadora dentro. É um ensaio que a gente está fazendo mesmo para isso funcionar. Mas porque a gente sabe que isso tem potencial e seria um ganho tremendo assim para o escritório. E falando no escritório que já tem segmentado. Sim. Porque você vai para ateliê de arquitetura, faz tudo. Sim. Né? Então assim, que também não é um problema. Dentro das condições, dos limites ali. Até mesmo porque eu acho que existe uma visão do cara que está fazendo executivo, entende o estudo. E eu acho que sim, é um produto. Mas quando a gente fala de volume, né, mercado imobiliário, volume, que você tem uma concorrência grande também nesse sentido, é muito importante você instigar, né, a inovação e se questionar o tempo todo, né? Porque eu acho que é o que torna o escritório grande. Porque o que torna o escritório grande não é ter processo. Pô, gente, quantas vezes foi em escritório que eu falava, por que esse escritório não deu certo BIM? Ia lá, o cara tinha manuais pra tudo que é lado, processo, documento, burocracia. Falando processo é burocracia. Aí eu chegava lá, o cara tinha tecnologia, tinha computador, tinha monitor, putz, sabe? Só que tinha turnover o tempo todo, as pessoas não aguentavam trabalhar num lugar. Aí qual é o problema? Você pode ter processo, pode ter tecnologia, mas você não trabalhou de novo as pessoas. Sim. Assim como também eu já fui em escritórios que também não deram certo, que o escritório era quase familiar, e aí todo mundo se conhecia, todo mundo se esforçava, trabalhava bastante, mas o cara já tinha uma aversão a criar processo, padrão. A criar, tipo trabalhar no AutoCAD, todo mundo com line, explodindo hatch areia e tirando do baileiro. Então, era o caos. Então,
é muito difícil achar, acho que a palavra é equilíbrio, né? Sim. Desses pontos. Aí quando você acha esse equilíbrio, você tem que depois achar outros desafios de... Sim, daí você vai extrapolando isso pro vai, que você igual tem. você falou, vai extrapolando. E esse negócio do teste, ele é legal. Porque você fala assim, deixa eu testar algo ali, aí você volta, e aí prototipou, deu certo, fala, virou um padrão, né? Aí eu tenho uma curiosidade, Lucas, como que... Porque a gente tá passando isso lá pro pessoal de estudo e tudo. Como funciona isso aqui? Como que você vivenciou a questão do padrão hoje? Porque é o sonho, eu acho que é o sonho de todo escritório virar um McDonald's, vamos dizer assim, de ter um padrão e ter uma sequencial, a batatinha, ser tudo padrão, igualzinho, né? Como que você tá vivenciando essa questão do processo? Porque o processo para escritório de arquitetura é o calcanhar, eu diria. Sim, sim. Porque todo mundo fala, não pode engessar. Exatamente. É, e o escritório eu sou da arte e tal. Não, e a gente tem uma outra questão ainda, porque quando você fala de BIM, a gente... até uma questão que a gente não tem muito respaldo ainda, né? Então, por exemplo, a gente tem a NBR, mas ainda dá para usar? Dá, mas ela também demorou tanto tempo para sair, as pessoas já estão usando, eu acho que assim, vai ser um esforço que a gente vai ter que fazer para ir aplicando isso e trazendo pro fora dia a dia. A complexidade. A complexidade. É a da ela 15965, né, que você está comentando. Ela é complexa, né? Nem tem todas as partes ainda, mas ela é complexa para depois trazer isso. Então o que acontece? A gente tem uma outra questão de padronização ainda. É que cada cliente... Eu vivo esse mantra. Não, cada cliente tem vem com um mandate, com um padrão, e às vezes você vai... É até engraçado que eu começo a ler e falo, não acredito que ele... Você vira um poliglota ali de Não, é mandates. isso, você fala... Não, e daí você fica fazendo até uma, tipo, batalha naval, assim... cliente A, B, C faz porta assim, C, parede assim, sabe? Você vai, e isso é uma loucura, porque daí o nosso padrão, eu sempre tento usar alguma coisa do nosso padrão, né? Na medida do possível, sempre com aquela mentalidade, o que você precisa? Me fala o que você precisa que eu vou tentar te devolver, né? O que você precisa, talvez não exatamente, né? Tem cliente que tem umas coisas, não, a primeira maiúscula, a segunda minúscula, o underline. Então, assim, eu sempre vou nessa expectativa. Vamos discutir, vamos ver se a gente consegue achar um meio termo que a gente consiga, porque... Mas eles estão abertos hoje, é isso ou não? O que você tem sentido? Não todos. Então, tem que ser daquele jeito e pronto. Tem alguns que sim. Entendi. Eu sempre vou testando, né, o que a gente consegue fazer, mas então assim, a padronização a gente também tem essa segunda camada de dificuldade, porque eu tenho demandas variadas, né, de projetos, de processos que eu também tenho que atender, porque eu cobro. Afinal, o cliente tem sempre razão. E não é só isso, eu entendo, porque eu cobro do cliente uma coerência e que ele saiba do processo e que ele me ajude com os processos, né, para que eu não fique só falando sozinho. E daí quando ele tem o processo, eu reclamo, né? Então precisa ter um equilíbrio aí, né? Mas aí entra o papel do especialista. Sim, por isso que toda empresa de arquitetura, né, uma vez que até um conselho nosso, uma vez você fez lá a consultoria, fez a implantação, é muito importante que ali se estabeleça, né, um BIM manager, né, ou alguém responsável. Eu sempre falo, tem que ter alguém responsável, que seja o nome dele, disso, né? Que trate disso. Que é o cara que vai fazer a ponte com o cliente, porque a gente passa isso, né, na construtora também. Sim. Tá, quem que é o responsável por isso? Pô, na construtora a gente passou isso, conversou com os caras, pô, mas aí você tem uma unidade aqui, outra unidade lá, e não tem que... Um padrão aqui, um padrão lá, você chama de bloco 14 e o outro chama de bloco 14, o outro chama de alvo 14, pô, no final, sabe? Então, imagina uma norma. E aí você fala assim, não, peraí, vamos criar então um arquivinho básico, um Excel compartilhado, e ele passa a ser o pai para todo mundo. Só que eu falei, agora, quem pode ser esse cara que conversa com todo mundo? Nossa! Aí já virou... Você cria um outro comitê, você cria... O Porta dos Fundos tem uma brincadeira de uma reunião assim, vamos fazer uma reunião para outra reunião, né? Sim. Então assim, porque a complexidade ela escalona numa empresa muito grande. Não, eu vejo que o escritório de arquitetura, eles têm você sempre fala de mover um navio e mover um barquinho. E a gente sempre testa com o barquinho justamente porque a gente sabe que para ele se adaptar... É mais rápido, né? É rápido. E a gente percebe que não, a construtora não. A construtora, e é aquilo que o Lucas falou. Se a gente não gera uma boa impressão, não faz um bom trabalho ali,
pode gerar um trauma. É. Aí o cara fala, daqui 10 anos, por que vocês não traram o BIM? Não, lá atrás tentamos, a licença era cara, e às vezes ele foi mal instruído, ou ele foi pela tentativa e erro. Entendeu? Então por isso que a gente fala que implantar BIM é um compromisso sério. Fazer modelagem é outro compromisso. Sim. Fazer 3D é outro compromisso. Porque outro dia a gente fazendo a implantação, eu preciso de um freela para fazer modelagem. Tá bom, mas até quando você vai contratar um freela? Porque o preço do freela era o preço que ela podia gastar com a capacitação do time, mas o freela era mais importante atender naquele momento. Aí eu fiz a pergunta pra pessoa, por que você não... se não tivesse o BIM, o que você faria? Eu falei em CAD. Eu falei, então por que você não faz em CAD, gasta esse dinheiro e faz o treinamento, a capacitação? Então é uma questão daquele negócio de achar que tá economizando. Enfim, aí vai uma discussão aí de objeções que você falar aqui, né? Tem a questão da economia de dinheiro, tem a economia de tempo, porque eu falo também, a gente falou outro dia, tem muitos clientes que fazem uma terceirização para compatibilizar no final, para ter os quantitativos, sei lá. Mas isso também perde, porque... Eu acho que quando tá numa fase de aprendizado... De transição. Não, acho que o cara quer aprender. Por exemplo, igual a gente, eu quero aprender a fazer tal coisa. Chama um especialista ali, vamos ver ele trabalhando? Sim. Aí, beleza, experimentação. Mas vai ser vencido, isso vai ser vencido. Mas isso não uma hora. pode ser o estilo, padrão. né? O estilo padrão da empresa. Aí ela tem que ir para lembra do errar novos problemas, ela vai e fala, opa, agora vamos errar diferente. E aí vai indo, né? Uma cascata, Sim. mas a gente percebeu já que não tem um plano único que você dá Ctrl+C e vem colando, né? Você pode ter uma metodologia, mas essa metodologia ela se customiza tanto que não consegue virar um padrão. A gente passou isso com vocês. Sim. Não dava para eu vir com um modo padrão e até depois os treinamentos, template, biblioteca, caderno de arquitetura. Então, sempre vai né? ter que se adaptar à cultura do escritório. ambiente, né? Mas uma coisa legal, gente, que é legal compartilhar, o Lucas, junto lá da equipe dele, eles, com esse núcleo e com esse comprometimento, eles aderiram muito à consultoria, então a gente tinha muita lição de casa, lembra, Lucas? Agora vocês vão fazer isso, na outra semana, agora vocês vão fazer isso. Então a gente empurrava nos caras, entendeu? Para justamente eles se colocarem, vamos dizer assim, à disposição e sair da zona de conforto, né, Lucas? Acho que isso daí ajudou muito. Mas também. eu acho que é isso. Não comprar uma solução pronta. A gente nunca quis mesmo comprar. Eu até acho engraçado que hoje em dia a gente vê, você roda as redes sociais e vê lá, template... O template perfeito. Template perfeito. Aí eu falo, mas não funciona. O template, o processo, funciona para quem fez. Vai trabalhar do jeito do cara. Senão não funciona. Tem clientes que são tão rígidos no mandate e que ainda esconde. Ele tem o arquivo fechado, tem que pôr senha para olhar. Eu falo, gente, mas... Tudo bem, eu entendo, vocês pagaram por isso, uma consultoria internacional e tudo mais. Mas assim, só funciona para você. Não vai funcionar para outro. Ou então ele vai conseguir usar parcialmente isso. Então, ou vai gerar uma demanda e um esforço ou muito ainda maior. uma visão tão pequena do negócio. Eu estava hoje naquela visita que a gente fez em obra, o rapaz me perguntou algumas coisas e tal, e aí eu falei que, assim, existem muitas ofertas no mercado de uma solução perfeita, mas aí quando você vai ver, é uma visão pequena. Geralmente é sempre às vezes um projeto pequeno, não sabe que quando escala, a complexidade é completamente diferente. Então, assim, tá hoje no mercado com projetos de grande porte e tudo mais, o BIM ele é feito de verdade porque ali tem informação de verdade. Às vezes, assim, a complexidade de um projeto maior que traz as dificuldades reais do BIM e também as vantagens do BIM. Sim. Porque o BIM ele veio para resolver esses projetos grande porte, desde que os processos sejam bem estruturados desde o início, né? Porque aí ele vai trazer grandes vantagens, né? Senão você vai ter uma dificuldade aumentada. Aumentada, com certeza. O que eu acho no final disso tudo é que, assim, Lucas, queria que você, nessa conclusão agora, você falasse pro pessoal, né? Motivar a galera, né? Entender, a gente mudou porque veio uma oportunidade, eu tava em busca de uma transição, você até se especializou depois nisso, porque você falou, poxa, isso aqui vai, tá enobrecendo a minha carreira, né? Porque, você para de desenhar a linha e passa a construir, né? Então, quais foram os benefícios? Eu acho que essa é a parte mais importante. Os benefícios para quem está escutando a gente. Tá, eu acho
eu acho que é isso. O benefício, acho que o grande benefício do que a gente conseguiu trabalhar hoje é ter realmente essa qualificação da profissão. Eu vejo o nosso processo hoje como um processo de qualificação da profissão. Então, assim, a gente não faz mais linha, a gente não dá... Lógico que o que compra, o que o cliente espera é a solução de projeto, a resolução de projeto, mas é uma solução qualificada. Então, e é isso que a gente trabalha para atender, né? Então é qualificação do profissional que deixa de fazer trabalhos braçais, né? Ou melhor, diminui. A gente ainda usa mais o intelecto dele. Usa mais o intelecto para realmente fazer a proposta. Tende a fazer menos trabalho braçal, qualifica tanto a solução proposta como a forma de apresentar. Então eu acho que isso vai tem um pack aí de benefícios. De benefícios. Então, só que é claro, é isso. Eu lembro que o primeiro curso de Revit que eu fiz antes da gente começar a fazer qualquer coisa, eu lembro que eu fiz lá um pacote de uma escola até bastante conhecida aqui em São Paulo. Aí eu fiz, daí eu lembro que alguém do lado falou assim, tava começando a surgir, BIM Manager, né? Seja um BIM Manager, não sei o quê. E aí o colega do lado falou assim, agora a gente acabou todo o curso de ferramenta, agora eu já sou BIM Manager. Daí eu lembro que até a professora teve uma orientadora, ela teve uma presença de espírito que ela falou, olha, a gente falou de BIM, a gente falou de ferramenta, então assim, BIM eu acho que a gente tá aí, né, minimamente esclareceu, mas o manager, o gerente é por sua conta. Sim, muito bom. Achei muito bom isso. E eu acho que de certa forma isso ficou no meu... É que a galera procura status. Procura, eu quero ganhar mais. Qualificação profissional, sim, né? Sim, então eu acho que você se apega a isso, né? Eu entendo isso, o mercado é bastante competitivo, então o que eu digo assim, é a profissionalização, é a especialização, é ir atrás mesmo disso tudo. Então eu acho que a minha dica é isso. Se você gosta, se você acha que isso é importante para a sua carreira, eu acho que você tem que ir atrás e tem que entender de fato o que você está falando e buscar a especialização e saber e querer aprender. Porque assim, é desafiador, é muito desafiador. Mas com certeza tem os benefícios. Eu acho que esse a sua dica minha dica aí para as pessoas, ainda mais para as pessoas que estão agora saindo da faculdade. Acho que isso é bastante importante, é qualificação. Acho que a gente aproveita a facilidade que eu não tive na minha formação, por exemplo, de não ter a ferramenta e de não ter o computador, né? Assim, o computador, de ter essa disponibilidade. De ter essa disponibilidade que a gente tem do celular na mão o tempo inteiro, de fontes de tecnologia o tempo inteiro. Aproveita isso se você gosta, mas é qualificar. Né? E qualificar formalmente, sabe? Não é só assistir vídeo no YouTube, sabe? É buscar mesmo. A gente fala que é viver a experiência. É isso. Né? Viva, aproveita isso, né? Eu falei assim, imagina Niemeyer, imagina esse pessoal hoje, na época de hoje. Como que será que eles iam, né? Ou se ele já usava a lapiseira daquele jeito, cara, rasgava, imagina hoje com a tecnologia, né? Acho que é isso, certeza, né, Jonas? Queria agradecer aí o Lucas, muito legal ter essa conversa, muito legal conhecer alguém que está vivendo esse mercado e vendo os resultados sendo colhidos com a tecnologia, com processos, com uma atuação inteligente, né, na construção. Muito legal, fico feliz de ter conhecido e de ter compartilhado aí essa discussão. Parabéns, Lucas. É um cliente que a gente tem bastante orgulho. E quem sabe daqui a um tempo a gente traga mais novidades para o pessoal. Mais novidades, com certeza. Eu que agradeço vocês pelo convite. Estamos à disposição sempre. E eu acho que é isso, é melhorar sempre. Legal, gostei do final. Pessoal, não se inscreva então de dar o like, ativar o sininho e compartilhar com algum colega de profissão, que eu tenho certeza que isso pode levar eles para outro nível. Valeu. Valeu. Obrigado.